Olá, boa noite. O Redação TVE desta quinta-feira está no ar, falando sobre o novo normal da pandemia, que nos leva a usar mais as tecnologias para nos comunicarmos, usar máscara, álcool gel e seguir todo um protocolo de distanciamento. Com os números de casos e mortes em queda e a flexibilização das atividades, as pessoas estão retomando a rotina, mas com toda uma adaptação à nova realidade. À medida que os decretos foram liberando as atividades em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a vida da Marielle foi voltando ao normal. Bom, na verdade, ao chamado novo normal. Na academia, por exemplo. Eu faço crossfit com um grupo de pessoas há muito tempo e a gente tinha toda uma interação, ficava lá depois do horário, chegava antes. E agora não, lá foi feito um quadradinho que tu tem 2x2 e tu fica naquele teu quadradinho, tu entende? E treinar com a máscara realmente é um desafio, porque parece que te falta o ar, por mais que tu não seja sedentária, é estranho, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, já estamos acostumados. A máscara é o mínimo obrigatório agora nas visitas às obras e na conversa com os prestadores de serviços e até clientes. Já no escritório, a natureza da atividade criativa e individual colabora para o distanciamento. E como um escritório de arquitetura, eu tô na minha mesa, a Raquel tá na mesa dela, meu sócio tá na mesa dele, então a gente tem esse distanciamento normal, né? Não tem esse contato. E a gente não tem muito contato com o público, porque a gente tem clientes específicos, então não tem esse contato, as pessoas não vêm até a gente. No último mês, a Marielle conta que já deixou o circuito Casa, Trabalho, Academia, Supermercado e tem começado a sair novamente, mas interagindo só com o grupo com quem vai até outros locais. Para ela, o novo normal vai fazer de obrigações, hábitos e aprendizado. A gente tinha esse costume, esse contato, abraço. Tu já não faz mais isso já se tornou estranho. Eu não vou dizer que não vai voltar porque brasileiro é um negócio que precisa abraçar, né? É uma questão de costume, é uma questão de que vírus sempre existiram. A diferença é que não nessa proporção. E hoje, com esses cuidados que a gente tem uma chance de pegar menos qualquer outro vírus menor por causa desses nossos cuidados. Antes da pandemia, a rotina do Daniel era ir diariamente à agência de publicidade onde trabalhava. Agora, ele sai todos os dias, mas para passear com a Nina, nas ruas de Buenos Aires, na Argentina, onde vive. Na verdade, foi uma coincidência a busca por novos desafios profissionais em tempos de coronavírus. Essa empresa, sim, não tem nem tem escritório. Essa empresa, cada um trabalha da sua casa. Eu acredito que não tem nem um objetivo assim dessa empresa, pelo menos no curto prazo, de ter um escritório, até pelo o perfil assim. É que a startup tem sócios e funcionários que sequer vivem no mesmo país. Com parcerias com universidades, empresas e até com o Unicef, eles trabalham com experiências digitais em narrativas de chats. A gente, de certa maneira, emula um personagem. É como se tu estivesse conversando com uma pessoa, né? Totalmente focado em adolescentes, né? Que são os que eles chamam, tem os termos em inglês, mas são os change makers, né? Que são quem podem realmente fazer uma mudança no mundo. Então, a gente trabalha desde temas voltados à autoestima de adolescentes até vazamento de imagens íntimas. Mas a ideia é a gente conseguir medir como a pessoa entrou nessa experiência e como é que ela sai disso. Falando para um público digital, ao mesmo tempo, o Daniel está absorvendo as mudanças nas relações com colegas e clientes no novo normal. O contato humano faz falta, é claro, mas eu acho que compensa também cada um ter um espaço para trabalhar, fazer um horário mais tranquilo. Por exemplo, essa empresa que eu trabalho agora também não tem uma questão de rigidez com horário. Eu preciso fazer determinadas tarefas, mas com isso eu também, às vezes, posso almoçar mais cedo e fazer um intervalo mais longo. E isso é algo que eu acredito que não cada vez mais vai ser nesse sentido. A pandemia mudou o nosso dia a dia e é preciso se adaptar. Mas alguns estudiosos criticam a ideia do novo normal. A gente vai entender por quê em entrevista com o antropólogo e professor da URGS, Jean Segata.
Professor Jean, por que você tem dito que existe um grande pesadelo por trás dessa ideia de novo normal? Boa noite. Boa noite, Dalva. Bom, certamente essa ideia de novo normal, ele se apresenta de muitas formas. Uma delas, como a gente pôde ver na reportagem, é a incorporação desses novos hábitos, pequenas rotinas, mudanças de espaço, uso de álcool gel, de máscaras, equipamentos que não faziam parte do nosso cotidiano. Bom, isso é uma parte desse novo normal, mas a gente também precisa levar em consideração que há outras coisas que muitas vezes são mais amplas e que têm sido normalizadas. Eu diria isso em termos de pensar o quanto que nos últimos anos, não só com a pandemia agora, mas desde os últimos anos, nós temos flexibilizado, por exemplo, leis trabalhistas. Cada vez mais nós temos, por exemplo, relações de trabalho onde há situações de precarização. A gente não está falando, por exemplo, de falta de emprego, é uma realidade, sim, ela é, há desempregados, mas a gente também não está falando só de trabalhadores informais, é sim também uma realidade, mas a gente está falando, por exemplo, de novos adventos, como, por exemplo, as microempresas individuais, onde, por exemplo, quem é o MEI, né? Onde quem é responsável, por exemplo, pelas rotinas de trabalho é o próprio trabalhador, que às vezes se submete a jornadas que são doentias, jornadas sem intervalo, sem espaço para alimentação, às vezes 10, 12 horas. Nós temos trabalhado agora na pandemia, por exemplo, com motoristas, com entregadores de alimentos, né, por meio de aplicativos, que muitas vezes fazem entregas com fome, ganhando muito pouco, né, e com jornadas de trabalho muito longas para conseguir tocar sua vida. A gente tem flexibilizado leis ambientais que têm permitido cada vez mais a ação destrutiva em termos de ambientes. Então, nós temos também normalizado, muitas vezes, por meio de uma justificativa de um evento crítico como esse, da pandemia, situações que são doentias a longo prazo. A pandemia é, sim, um evento agudo, né? É um problema de saúde pública agudo, mas a gente tem normalizado cada vez mais uma doença crônica, uma doença comprida, uma doença que vai matando a gente pouco a pouco, cada dia, que é essa vida que tem sido cada vez mais precarizada. Você fala muito também do impacto da pandemia na nossa relação com o meio ambiente. E de que maneira isso se dá, de que maneira a pandemia mudou essa realidade? Pois eu acho que nós estamos bastante lembrados, né? No início da pandemia, muito se especulou sobre a origem do vírus, por exemplo, né? Se falava em sopa de morcego, se falava no mercado de animais vivos, no mercado úmido, né? Na cidade de Wuhan, na China. Muito se exotizou, né, essa relação, por exemplo, de certas culturas alimentares, certas práticas alimentares e a sua relação com certos animais, por exemplo. Mas a gente não tem pautado o gado em confinamento que a gente tem na esfera do agronegócio, por exemplo. A gente não tem pautado, por exemplo, o quanto que a ação dessas megacorporações do agronegócio tem feito em termos de transformar, por exemplo, a paisagem do nosso país, a paisagem da América Latina, a paisagem de vários países em desenvolvimento, em grandes plantações de monocultura, à base de desmatamento, à base de queimadas, por exemplo, à base de consumo de água para esses animais ou de agrotóxico no meio ambiente. Então, essa é uma relação destrutiva com o meio ambiente que certamente a gente não pode tirar da conta, né, da produção de novas espécies de vírus. Fica aí, então, um bom motivo para a gente refletir, que a pandemia possa nos ajudar a fazer uma reflexão construtiva e melhorar essa realidade no futuro, né, Jean? Muito obrigada, professor, pela sua entrevista aqui no Redação TVE e uma boa noite. Uma boa noite.
E a tecnologia, a internet, principalmente agora durante a pandemia, trouxeram muitas facilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, abriram a porta para muitos crimes. E isso vale também nesse período de eleições. E por quê? Porque acontece muito a disseminação de notícias falsas, clonagem de contas, perfis fakes criados às vezes para tentar denunciar um oponente. É isso que a gente vai ver na reportagem da nossa parceira, a TV Cachoeira. E a internet trouxeram muitas facilidades, especialmente a possibilidade de estreitar os laços com quem amamos. Uma bênção nesses tempos de distanciamento impostos pela pandemia, não é mesmo? Mas como todos os prós têm seus contras, abriu a porta para o cometimento de toda sorte de crimes, nos obrigando a redobrar cuidados. E em tempos de eleição nem se fala. A disseminação de informações falsas, a clonagem de contas, os perfis fakes para denunciar o oponente e por aí vai. Para aqueles que acreditam que atrás da tela tudo é possível, um alerta. Não é bem assim. Esse período eleitoral ele traz uma preocupação cada vez maior em relação a justamente a ofensa, a divulgação de dados em relação a outros candidatos de forma criminosa, por assim dizer. Seja injuriando, difamando ou caluniando. Além disso, né, a questão da desinformação, as chamadas fake news, podem provocar também início de procedimentos na Justiça Eleitoral, na Polícia Federal, até mesmo na Polícia Civil. Isso também, a partir de 2019, é tido como uma possibilidade de responsabilização criminal. Embora a investigação de crimes eleitorais esteja a cargo da Polícia Federal, buscar o judiciário dentro das competências que regulamentam os crimes eleitorais é o primeiro passo. Na Delegacia de Polícia Civil, os registros de crimes comuns, que podem estar relacionados com os eleitorais, especialmente crimes contra a honra. E aquele que eventualmente persistir na disseminação da publicação, atenção, é responsabilizado também. Não existe impunidade no contexto da internet, ou seja, provedores de aplicação como esse que nós estamos utilizando, que é o Zoom, o Google, o Facebook, o WhatsApp, Twitter, etc., eles têm a possibilidade de informar não só dados cadastrais, mas de onde as pessoas estão acessando. Isso nos auxilia, em termos de polícia judiciária, na investigação da origem do delito. E agora vamos atualizar os números da pandemia. Os dados são do último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul contabiliza 209.623 casos confirmados e 5.067 mortes. Foram notificados 33 óbitos e 2.101 novos casos nas últimas 24 horas. Cerca de 9.000 pessoas seguem em acompanhamento com vírus ativo, mas mais de 195.000 pessoas já se recuperaram. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em torno de 72%. E chegou a hora das informações do tempo. A sexta-feira vai ter predomínio de sol na maior parte do estado. E as temperaturas ficam amenas. Veja no mapa. O estado terá alguns dias de tempo mais seco a partir desta sexta-feira. A chance de uma leve instabilidade apenas na faixa leste e na divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam amenas, com máximas em torno dos 25 graus. Em Porto Alegre, tempo parcialmente nublado, com mínima de 13 e máxima de 21. Em Alegrete, na fronteira oeste, os termômetros marcam entre 12 e 25. E em Erechim, no norte, as temperaturas variam dos 10 aos 21 graus. No próximo bloco tem uma matéria sobre o Artmove e ainda as novidades da Lei Aldir Blanc em entrevista ao vivo com a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo. A gente já volta.
Estamos de volta com as notícias da cultura. O Festival Arte Move, voltado para estudantes de todo o estado, está com inscrições abertas até sábado. O evento vai entregar prêmios de R$1.000 a R$4.000 para os melhores vídeos criados com dispositivos móveis. Oi! Quanto tempo! Fomentar a produção audiovisual entre estudantes de todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo do Arte Move Festival de Curtas. A iniciativa já está em sua 3ª edição, com jovens das redes federal, estadual e municipal de educação básica até o nível superior, nas categorias infantil, juvenil e universitária, que conta com alunos de cursos técnicos, graduação e pós-graduação. Anteriormente aberto apenas para os jovens de Porto Alegre, esse ano o evento vai abranger mais. Quem estiver a fim de participar precisa elaborar um filme de até 1 minuto de duração através de um smartphone ou tablet. Depois da primeira etapa de seleção, serão divulgadas 45 produções que serão avaliadas por júri técnico e popular. Nas edições anteriores, de 2015 e 2016, o evento recebeu 250 projetos e mais de 800 mil votos pelo júri popular. 15 vencedores receberão prêmios entre R$1.000 e R$4.000. Os vídeos precisam contar histórias que envolvam os temas da edição: sustentabilidade, agronegócio, cooperativismo, saúde, resiliência, empatia, liderança e educação. As inscrições foram prorrogadas até o dia 10 de outubro e todas as informações podem ser obtidas através do site que está aparecendo na tela. E a professora Luli Cabeda lança o curso Fundamentos de Teoria Musical para Iniciantes no Piano. 4 videoaulas vão ser disponibilizadas a partir desta quinta-feira nas redes sociais da educadora, no seu canal do YouTube e também pelo Instagram. E é com ela, Luli Cabeda, Luli Cabeda, que te convida para participar dessas aulas. Sou musicista, toco em alguns espaços culturais e hoje eu venho aqui para falar um pouquinho do meu projeto, os Fundamentos da Teoria Musical para Iniciantes no Piano. Mas não é só para a galera que quer então iniciar os estudos no piano, e sim para todo mundo que quer dar o start nos seus estudos de música. Esse projeto ele visa aproximar o espectador, o aluno, do instrumento piano e também dessa arte tão maravilhosa que é a música, dando aí a base da teoria musical, da linguagem e da escrita musical para todos aqueles que têm interesse nessa arte. Esse projeto é viabilizado pela FAC Digital RS e estará entrando no ar agora nesta quinta-feira às 19h30 no meu canal do YouTube Luli Cabeda e também no meu Instagram @lulicabeda. Não esqueçam, 4 pequenas videoaulas que vai dar então aí a base necessária para entrar no mundo da música. Espero vocês lá. Até mais! E a Secretaria Estadual da Cultura publicou 2 editais para utilização dos recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc. Ficam abertas até o dia 16 de outubro as inscrições de projetos artísticos e culturais, assim como a aquisição de bens e materiais para o setor. Quem nos traz os detalhes sobre essa iniciativa, agora ao vivo, é a secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araújo. Secretária, prazer falar com você novamente essa noite. 2 editais abertos, então, no total são R$40 milhões desses recursos emergenciais e divisão em 5 editais. Por que essa divisão? Conta pra gente como é que vai ser distribuído o recurso. Boa noite. Boa noite, Dalva. Inicialmente queria dizer que é uma alegria poder ver essa divulgação desse projeto que está sendo viabilizado pelo FAC Digital, anteriormente divulgado. Então, nós seguimos com o nosso trabalho de disponibilização de recursos por meio de editais e agora, como tu falaste, pela Lei Aldir Blanc, Lei de Emergência Cultural, que prevê um investimento de quase R$70 milhões pelo governo do estado e mais 85 milhões pelos municípios. Nós temos atualmente 2 editais
disponibilizados no nosso site do procultura.rs.gov.br, com um investimento, neste momento, de 14 milhões de reais. São projetos no edital de fomento à cultura, são projetos de 100 até 350 mil reais, que vão promover o consumo cultural por meio de produções que serão viabilizadas por esses projetos, que vão gerar renda, vão gerar trabalho para essas pessoas todas que estão vivendo este momento pandêmico tão difícil para a cultura. E o outro edital, como falaste, é um edital que prevê aquisição de bens imateriais, é mais voltado para grupos, para coletivos, para espaços e organizações culturais que poderão, com esse recurso que vai de 50 até 100 mil reais, fazer a aquisição de bens, de equipamentos que, na verdade, vão viabilizar a estruturação desses espaços e dessas organizações para atuarem neste período de distanciamento social ou proximamente, quando nós já teremos algumas atividades sendo retomadas a partir da flexibilização que deve vir em breve. Pois é, o governador Eduardo Leite, inclusive, sinalizou que devem ser divulgadas novas regras para as atividades culturais em breve. Gostaria de saber quais são os planos, secretária. Bom, Dalva, nós temos trabalhado durante todo o tempo da pandemia em protocolos que são voltados a todos os tipos de atividades que estão no conjunto da economia criativa. Então, nós temos a questão dos museus, bibliotecas, centros culturais, teatros, espaços para shows, todos esses protocolos estão sendo trabalhados. E agora, como a pandemia parece que está nos dando uma trégua, já é possível pensar numa retomada com muitas restrições ainda, mas eu penso que em breve, conforme disse o governador, em breve nós teremos novidades na área da cultura, na área da produção artística também. A gente começou falando dos 2 editais que estão abertos, mas tem outros 3 também que devem sair ainda no próximo mês? Quais são eles? Exatamente. Nós temos mais 3 editais que estão, nesse momento nós temos as chamadas públicas para instituições que serão parceiras para a viabilização desses 3 editais. Um deles é o edital que é o Prêmio Trajetórias, que é um edital de reconhecimento àquelas pessoas que trabalham com cultura durante a sua vida, que têm, vamos dizer, uma relevância nas suas comunidades, nos meios onde elas atuam. Pessoas que fazem a diferença na área da arte e da cultura. Um outro é de criação e formação, é um edital que viabilizará cursos e outras atividades afins, e também um edital de ações culturais nas comunidades. Esse edital, ele prevê uma atuação nos 23 municípios que têm os bairros mais vulnerabilizados do estado do Rio Grande do Sul. São 23 municípios mapeados pelo programa RS Seguro, e nós estamos entrando agora no eixo de prevenção à violência, fazendo com que esse edital contemple iniciativas louváveis nestes bairros mais vulnerabilizados. E rapidamente, secretária, para mais informações e inscrições, como é que faz? Onde buscar? Então, pode buscar no nosso site cultura.rs.gov.br ou procultura.rs.gov.br. Obrigada pela entrevista, uma boa noite, sucesso com a iniciativa para esse setor tão atingido pela pandemia, né, secretária? Até a próxima. Obrigada, Dalva. Boa noite. E desde segunda-feira, a TVE está exibindo a Mostra Gaúcha de curtas-metragens do Festival de Cinema de Gramado. A Fernanda Bastos conta pra gente agora os filmes que vão estar no programa de hoje.
Hoje é o último dia para acompanhar a mostra de curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado aqui na TVE. Com a sessão de hoje à noite, a gente fecha uma programação de 4 dias da mostra que vem sendo exibida desde segunda-feira. O programa de hoje começa com um Bochincho, o filme, do diretor Guilherme Suman, de Porto Alegre. Ele construiu a narrativa do filme a partir de uma referência da literatura. A história é baseada em um poema de Jaime Caetano Brown. A gente segue com o filme de Canoas, Um Pedal, dirigido por Alexandre Derlan, uma narrativa aí que percorre os caminhos de Nicholas Bergen em uma jornada de viagens de bicicleta e superação. O próximo é Desencanto, do diretor Richard Tavares, uma história que reúne um casal de amigos solitários. E fechamos com Lacrimosa, dirigido por Matheus Heinz, a história de uma menina que foi abandonada pelos pais com a avó e reflete sobre essas relações familiares. Lembrando que hoje a gente encerra essa mostra de curtas gaúchos selecionados pelo júri da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Desde segunda-feira exibimos os filmes na nossa programação, que hoje fica completa então. E toda essa variedade de olhares que caracterizam a nossa produção local aparece nessa mostra. Então não perde esse encerramento logo mais, a partir das 10h30 da noite, aqui na TVE. O Redação TVE está chegando ao fim. A gente encerra hoje com o bandolinista e compositor Elias Barbosa, um dos principais nomes da nova geração do chorinho do Rio Grande do Sul. Ele está com um financiamento coletivo no ar para produzir o novo álbum do seu quinteto. É o CD chamado Celebrando a Amizade. Para apoiar, você pode visitar a página que está aparecendo agora na tela, no projeto Catarse. E a gente encerra o programa de hoje com a música Doce no Formigueiro, do Elias Barbosa Quinteto. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e também as aulas do Pré-ENEM. Voltamos amanhã às 6h30 da tarde. Se cuida, boa noite e até lá!